Oi, amigos! Vocês já pararam para pensar a respeito de umas coisas aleatórias, a respeito da fé, a respeito de Jesus? Pois bem, eu queria que vocês imaginassem uma situação que aconteceria com você uns 2000 e poucos anos atrás, que aí você cai num lugar meio displicente, sem saber o que está acontecendo, e aí você está meio caminhando de lado e sem estar em rumo, e aí você tromba em alguém. Você tromba em alguém, assusta, olha para cima, tem 3 caras crucificados lá. Você vira para essa pessoa e fala assim: ô, o que está acontecendo aqui? Aí esse cara vai falar assim: esses 3 aí cometeram uns crimes muito graves e aí foram condenados a ser crucificados. Aí você fala assim: ixi, mas então o que eles cometeram é muito grave, porque para morrer desse jeito, aí o cara vai e fala: nossa, os crimes deles são muito graves. Aí você fala assim: ô, e esse do meio aí? Aí o cara fala assim pra você: o do meio? Do meio é o pior de todos. Repara só, ele tá no meio, então ele era o chefe dos outros 2, e não mais que isso, ele é o que tá mais machucado, o cara tá desfigurado, ou seja, foi o que mais deu trabalho para as autoridades. Então, de todos aí, além de chefe, o que menos prestava é esse do meio. E esse cara estava falando a respeito de Jesus. Jesus crucificado, mais chagado que os outros, condenado inocente. E aí o cara que te dá essas informações a respeito do crucificado é um cara que não sabe nada sobre Jesus, não conhece a história de Jesus. E te passa segundo a visão dele de Jesus. E o que tem a ver eu falar isso, imaginar isso, com o que eu quero falar agora? É porque o que mais tem hoje em dia é gente que não conhece Jesus, não conhece o caráter de Jesus e fala de Jesus. É muito pregador que quer falar de um Jesus fake, de um Jesus que não existe, baseado na sua própria crença, e não só baseado na sua própria crença, mas baseado no tipo de Deus que ele quer ter. Então, qualquer um hoje fala de Jesus, qualquer um hoje fala a respeito do caráter de Jesus, mas você não pode falar a respeito do caráter de Jesus sem conhecer Jesus. E aí, hoje, nem fala um falso profeta, mas é tipo um estado de ignorância de que eu conheço o cara e eu falo dele sem conhecer, sem saber. E aí tem informação. Então, muitas vezes tem gente que faz do evangelho uma palhaçada, e só existe quem faz do evangelho uma palhaçada porque tem quem ri. Então, talvez você é quem ri do evangelho palhaçada que tem por aí. Então, um monte de gente que não sabe quem Jesus é, falando sobre o caráter de Jesus, baseado em convicções deles, e não só convicções, mas desejos deles. Eles fazem de Jesus um Deus mitológico. Como fala naquela passagem: buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto será acrescentado. Antes disso, fala que quem vai para Deus preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, se comporta como os pagãos. E pouca gente se atenta a esse fato. Muita gente vai para Deus preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com quem casar. E aí um monte de gente começa a defender a prosperidade sem se atentar ao fato de que o que Deus tem a nos oferecer, o mais importante é Ele mesmo, é o sacrifício de Cristo, é a presença de Cristo. E aí, eu te falo, não vai na onda minha, não vai na onda do outro. Pega a Bíblia, estuda o caráter de Jesus, seja um crítico daquilo que você ouve, para você não cair no conto de ninguém. Então tá meio que na moda muita gente postar no Instagram: a sua bênção chegará hoje, creia, digite amém. Aí o povo vai lá, digita amém, curte a publicação, dá like pro cara, a página do cara cresce, e ele sempre prometendo uma coisa em nome de Deus, sem conhecer Deus, sem saber quem Jesus é. Ele é tipo um emissário de Cristo, ele é aquele cara que leva a mensagem de Cristo e te fala: Jesus mandou te falar que sua bênção está vindo hoje, sem atentar ao fato de que bênção que você quer, o que você pediu para Jesus. Para te garantir que Deus vai te dar a tua bênção, a bênção garantida é Ele mesmo. Qualquer outra coisa, você precisa ter um coração achegado a Cristo, você precisa ter um coração em comunhão de Cristo, porque senão você não sabe pedir e tudo que você pede te leva para outro caminho. Então, antes de pedir, tenha comunhão com Jesus. Mais importante ainda que ter comunhão é saber quem Jesus é.
Porque senão você acredita num falso Jesus e a diferença de Jesus pro Thor é que o Thor tá no filme dos Vingadores e Jesus não. Mas no final das contas você o adora como um Deus mitológico e não como um homem real que caminhou e pisou nessa terra. Então muita gente usando internet para falar do caráter de Jesus sem conhecer Jesus. Falando que o cara do meio era o mais perigoso porque ele tá mais chagado e ele tá no meio e era o pior dos bandidos. E aí, muita gente vai atrás de Jesus por causa das coisas que ele dá. Então eu separei o conceito. Jesus multiplicou os pães e aí depois de multiplicar os pães, no dia seguinte a multidão foi de novo atrás de Jesus. Quando a multidão chegou perto de Jesus, Jesus disse: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste saciado. Jesus viu que o povo estava indo atrás dele, atrás de pão. Só pão, só para comer. Quanta gente vai atrás de Jesus hoje por causa de carro, de emprego, de mulher, de marido, esposa, casa com piscina, carro, bicicleta, por coisas que Jesus pode dar. E não é errado, mas como eu disse, precisa ter uma comunhão com o coração de Cristo para saber o que pedir. Então se o teu coração está em comunhão com Cristo, você sabe o que pedir. E primeiro você busca o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Mas se você vai atrás das outras coisas, tu é um pagão que comporta Jesus como um Deus mitológico e ele não é. Então Jesus viu que o povo foi atrás dele por causa de pão. Fala isso pro povo e depois Jesus fala assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no terceiro dia. Jesus dá a pancada, o povo olha e fala assim: quê? Canibalismo? Beber sangue? Comer carne? Esse povo se dispersa, não vai ter pão, vai ter palavra, vai ter Deus, vai ter Jesus como ele é e o povo vai embora. Muitos discípulos abandonaram Jesus porque fala que essas palavras eram muito duras. Dispersa o povo. Jesus vira para Pedro, então fala: e tu, Pedro, vai embora também? E Pedro fala: aonde irei, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro entendeu que mais que o que Jesus dá, o importante é quem Jesus é. Se você é um mendigo da fé, e se você vai atrás de Jesus por causa das outras coisas, as coisas que Jesus disse que seriam acrescentadas se a gente desse o coração a Ele, tu é um pagão, você não sabe quem Jesus é e precisa uma metanoia, você precisa transformar tua mente, teu coração e ter comunhão com Cristo para pedir coisas a Ele. Então pode ser que tua bênção não vai vir hoje, teu pedido não será atendido hoje, tua vitória não será hoje. A menos que tua vitória seja Cristo, tua bênção seja a salvação. E aquilo que você espera mais dele é a presença dele e a transformação que Cristo pode fazer na tua vida. Deus abençoe. Cuidado com os falsos profetas e os pregadores palhaços e os pregadores de ego que massageiam o ego para ter público. Porque Jesus conhece o teu coração e certamente em algum momento Ele vai te dar a pancada. E talvez você vai falar: mas que palavra dura, Senhor. E quando você dispersar, Ele não te adula, Ele não vai atrás. E Ele vira para os outros e vai falar assim: vocês vão com Ele ou vão ficar? E os que ficam, reconhece. Só tu tens palavra de vida eterna. E é isso que a nossa comunhão com Cristo gera. Vida eterna, não bens. Bens serão acrescentados, caso Deus queira. Caso Ele não queira, tanto faz. Tanto faz para Deus, tanto faz para a gente. Porque o principal é Jesus.